Olá, meus queridos alunos do EJA 3, que bom estar com vocês aqui. O que é que você vai fazer agora? Você vai prestar atenção a essa nossa videoaula, que na verdade é um bate-papo, e depois você vai tentar responder as perguntas. Teve dúvida? Repete a videoaula. Tem o texto para lhe ajudar a fazer uma leitura para responder. Se você tentou de todas as maneiras e não conseguiu, entre em contato com a gente no grupo, que a gente tem o maior prazer em lhe ajudar. Espero que todos estejam bem, você e seus familiares, né? E a gente vai continuar. Espero que você já tenha tomado a vacina, já espero que esteja cadastrado, se ainda não chegou o seu dia, para a gente ter um retorno breve e seguro, tá ok? Então a gente vai começar a falar sobre a questão do campo, né? A produção do campo que tem como destino final as indústrias. Todo produto industrializado, na verdade, né, ele vem da onde? Do campo. Né? A indústria é exatamente o setor da transformação, que eu pego a matéria-prima e transformo o quê? Num produto industrializado. Tá certo? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, falar sobre a produção no campo. Tá certo? Da produção ao consumo. Como eu disse a você, se a gente for ao supermercado, tudo, 100%, não é? Um dia já esteve no campo, né? E veio para a indústria e hoje está o quê? Nas prateleiras, né, do supermercado. Tá ok? Então, qualquer coisa. Entrou no supermercado, né? Um dia aquilo já foi matéria-prima e estava onde? No campo. Quando bebemos, por exemplo, um copo de suco, né? Dá um exemplo, suco de laranja. A laranja foi produzida onde? No campo. Quando a gente come uma fatia de pão, não é? O trigo que vai fazer o pão veio da onde? Do campo, tá certo? Dificilmente, né, nós no dia a dia pensamos a origem dos alimentos que a gente coloca no carrinho, que a gente leva para casa, tá certo? Então, a produção vai estar o quê? No campo, tá certo? Então, muitas vezes a gente negligencia a situação do homem do campo, do trabalho no campo. Agora, a gente tem que ficar atento, pessoal, porque tudo que a gente consome vem da onde? Vem da produção do campo, tá ok? Bom, os alimentos in natura são consumidos no dia a dia. Uma banana, né, um abacate, uma laranja, uma goiaba, né, a gente vai consumir, né, naturalmente o produto, tá certo? Mas vão ter outros, né, que vão passar pela indústria, pelo processo de que, como eu falei para vocês, de transformação. Então, o alimento in natura é aquele que você vai comer diretamente, sem nenhum processo de industrialização. Vamos dar 3 exemplos bem simples, né? A banana, que a gente come no dia a dia, a melancia, tá certo? A goiaba, a manga. Esses são exemplos de produto in natura, que você pega, descasca, corta e come. O mamão, o melão, tá certo? Só que existem outros processos, tá certo? Vamos ver, por exemplo, né, a indústria alimentícia, né? A gente, quando vai tomar o café, a gente não pega o grão de café. A gente vai pegar o quê? O pó de café. Porque houve o processo da industrialização, a torreficação do café, tá certo? Quando a gente vai tomar o leite, aquele leite direto da vaca, não. Há um processo de pasteurização do leite. Há uma indústria que vai fazer isso. Então, são produtos que estão no campo, né? Mas para a gente consumir, precisa o quê? De um processo de industrialização. Não é? Mesma coisa, as carnes, né? O filé mignon, a picanha, tá certo? Há todo um preparo, um corte, né? Para quando a gente vai consumir, né? O iogurte, o queijo, tá certo? Tem que ter um processo de quê? De industrialização, certo? A fabricação de alimentos e comidas congeladas, os enlatados, os biscoitos, os molhos e entre outros, né? São exemplos desse processo de transformação do produto in natura, natural, em um processo de quê? De industrialização. E esse produto in natura, ele é, né, produzido aonde? No campo, tá certo? Nas usinas de biocombustível, onde são usados produtos agropecuários, né? A cana-de-açúcar, a soja,
o milho, entre outros, que são produtos, né, cultivados aonde? No campo. Né? Bem como o etanol que a gente está utilizando, né, vem da onde? Da cana-de-açúcar, que é produzido aonde? No campo. Tá certo? Usinas e termoelétricas, né, utilizam, né, biodiesel, por exemplo, né, também vem do campo. A indústria têxtil, né, as camisas, as calças, vão vir da onde? Do algodão, do sisal, do linho, né? Tudo isso há um processo de transformação, né, que vai acontecer na fábrica para eu transformar o que? O algodão em tecido, tá certo? Então, o produto in natura, ele passa por um processo de industrialização para a gente consumir. Ou então, a gente consome ele o quê? Naturalmente, tá certo? Daí a importância, né, do campo, né? Porque é de lá que vai vir o que a gente vai consumir o quê? No nosso dia a dia, tá certo? Bom, uma parte, né, desses alimentos que a gente consome, ele vai ser produzido no que a gente vai chamar na agricultura familiar. E o que é agricultura familiar? É o tipo de produção na qual as atividades agropecuárias, toda vida quando eu falar esse termo, agropecuárias, eu estou falando de agricultura e pecuária. Agricultura, né, é o cultivo de alimentos. Pecuária, a criação de animais, tá certo? Então, a agricultura familiar é o tipo de produção na qual as atividades agropecuárias são comandadas e realizadas por membros da família. No máximo, ele vai contratar 1 a 2 pessoas, mas essencialmente aquela propriedade vai funcionar com os membros daquela família, tá certo? Bom, além da produção de alimentos, a agricultura familiar é muito importante porque vai empregar 70% dos trabalhadores rurais no campo brasileiro, visto que as grandes fazendas, os grandes proprietários estão mecanizados. E ao invés de contratar pessoas, eles vão utilizar o que, pessoal? As máquinas, tá certo? Então, por ser quase que um trabalho manual, né, eles vão produzir não na mesma quantidade do que o grande empresário, eles vão causar menos impactos ambientais, tá certo? Do que a agricultura de grande porte, tá certo? Muitas vezes, na grande maioria, eles vão produzir sem agrotóxico, tá certo? Então, quando você consome produtos da agricultura familiar, é um produto de boa qualidade, tá certo? Bom, a gente falou, né? Eu tenho aqui um gráficozinho aqui embaixo, viu, logo. O que é que a agricultura familiar vai produzir essencialmente? Ó, mandioca, feijão, milho, café, arroz, trigo, desculpa, e soja. Produtos que estão na nossa mesa diariamente, tá certo? Mas eu também falei do chamado agronegócio, né? O agronegócio são aqueles grandes produtores que vão produzir cana-de-açúcar, soja, milho, tá certo? Que vão, né, fazer entre aspas, né, o Brasil se desenvolver com suas grandes exportações, né? Bom, quando eu falo de uma terminologia chamada monocultura, é quando na minha propriedade eu só cultivo o quê? Um produto. Que isso é típico do agronegócio, das grandes empresas. O agricultor familiar, né, ele vai produzir diversos gêneros. Então, ele vai praticar o quê? A policultura, tá certo? Enquanto os grandes proprietários vão cultivar apenas um produto, tá certo? Bom, o grande exemplo no Brasil, né, desses grandes proprietários, né, é a produção de quê? De soja, né? Então, em 2017, não faz muito tempo, né, neste ano nós somos considerados o maior produtor mundial de soja, tá certo? Aonde é que está essa plantação toda de soja, Regis? No Centro-Oeste, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, né? São os maiores produtores de soja no Brasil. E para que serve a soja, tá certo? Ela pode ser utilizada na fabricação de ração animal, né? Alimentos como óleo, leite, biscoito,
de soja, tá certo? Só que, infelizmente, boa parte da nossa soja, ela não vira óleo, não vira leite, não vira biscoito. Ela é exportada para a China para virar ração de quê? De animal, tá certo? Então, vejam, a gente teve um bate-papo inicial, não é, sobre a questão da produção no campo. E por que que ele é importante? Porque tudo que a gente vai consumir nesse dia a dia de hoje da gente, ele vai ter a matéria-prima produzida aonde? No campo, tá certo? Daí a importância da gente valorizar o trabalho do homem no campo. Por quê? Porque esta produção da matéria-prima, ela vai para onde? Para a indústria, aonde essa matéria-prima ela é transformada o quê? Em produto industrializado. Quando eu consumo o produto do jeito que ele vem, só lavo, corto, faço uma pequena modificação, nós vamos chamar o quê? Produto in natura. Tá ok? Teve dúvida? Repete o vídeo, né? Lê o texto. Mesmo assim, tiver dúvida, entre em contato comigo. Pessoal, fique bem e até a próxima aula.